Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Eu sou o pastor Samuel, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Você está no nosso canal do YouTube, então já te convido também a aproveitar esse momento. Se você ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, curtir esse conteúdo e compartilhar para que ele possa também alcançar mais vidas. Mas que você não fique apenas também no nosso canal, que você venha conhecer a nossa igreja, conhecer esse povo que ama a Deus, que serve ao próximo. Nós estamos no bairro do Rio Acima, em Votorantim, na rua Antônio Carlos de Campos, número 263. Vai ser uma alegria muito grande poder receber você aqui. Aos domingos nós temos Escola Bíblica Dominical, às 9h30 da manhã, e temos o nosso culto às 7h30 da noite. Mas também nos reunimos às quartas-feiras para nosso culto de oração, a nossa reunião de oração, que tem sido uma bênção. Venha também fazer parte deste momento. Agora nós vamos dar início, então, ao nosso encontro com a palavra. Já há algumas semanas nós temos lido o texto que encontra-se registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, e nós leremos hoje a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então, Mateus 6, de 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto com o Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Eu queria orar junto com os irmãos nesse momento pela iluminação do Espírito Santo na palavra que nós acabamos de ler. Santo Deus, nós queremos dedicar esse momento, Senhor, a clamar que a Tua vontade, a Tua perfeição, a Tua santidade se manifestem, Deus, através da Tua palavra. E nos corrijam, se for necessário, nos mude, Deus, nos transforme conforme a Tua vontade. Que a Tua palavra seja fonte de inspiração e vida para cada um de nós. Que acima de tudo, quem esteja falando neste momento seja o Teu Espírito Santo ao meu coração e ao coração de cada irmão, cada amigo que está acompanhando também esse vídeo. Nosso clamor humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós estamos trabalhando já há algum tempo, lendo e refletindo sobre os sermões que Jesus proferiu na montanha, no monte, um trecho bastante conhecido da palavra que é o Sermão do Monte. Na verdade, é uma série de sermões. Jesus começa a estar registrado, em Mateus, a partir do capítulo 5, e nós já trabalhamos, já lemos e refletimos por todo o capítulo 5 e hoje nós chegamos aos primeiros versos do capítulo 6. Para começarmos, irmãos, é sempre importante lembrar o contexto, para quem Jesus está falando e qual é a motivação maior, o contexto maior para o qual Jesus está proferindo essas palavras. Bom, Jesus começa o Sermão do Monte dirigindo-se aos seus discípulos. Então, Jesus está falando com pessoas que querem segui-lo, que o amam, que querem conhecer dele e querem viver a partir daquilo que ele está ensinando. E nesses sermões, Jesus está abordando valores, princípios e motivações
para aqueles que vivem no reino de Deus. E quando Jesus fala disso, de princípios, valores, motivações do reino de Deus, ele sempre coloca isso em tensão com os princípios, valores e motivações que não são do reino de Deus, que pertencem a este mundo, a essa existência. Então Jesus trabalha os valores do reino, sempre colocando uma tensão entre o que o reino de Deus faz, quer e deseja e o que o mundo faz, quer e deseja. E dessa forma Jesus vai corrigindo, vai ensinando como é viver a partir do reino de Deus no presente século, no tempo em que nós vivemos. Ok, então esse é resumidamente um contexto amplo dos sermões da montanha. E hoje nós chegamos no capítulo 6 e começaremos por esse trecho que Jesus fala de esmola e oração. Esmola e oração vai ser o caminho que nós vamos seguir hoje, mas nós vamos pensar nessas duas ações, a esmola, que Jesus fala ali a partir do versículo 1 até o versículo 4 de Mateus capítulo 6, e oração, que ele aborda a partir do versículo 5 até o versículo 8, que nós lemos aqui no capítulo 6 de Mateus. Nessas duas perspectivas, a esmola e a oração, nós vamos pensar que a primeira, Jesus está falando da dinâmica das relações humanas. E da segunda, Jesus está falando da dinâmica das relações espirituais, ou seja, da relação com Deus. Então nós temos essa divisão. E aí Jesus ele começa a falar então em relação à esmola, relações humanas, e oração, relação com Deus, a partir de princípios, o que devemos evitar. Jesus fala isso no versículo 1 do capítulo 6, evitem praticar as boas obras de justiça para serem vistos pelos outros. E lá no versículo 5, quando ele fala da questão espiritual, não façam, ou seja, não hajam como os hipócritas. Então Jesus ele pega duas atitudes, de quem dá esmola e de quem ora, pensando no que está fazendo para ser visto. E ele diz que nós devemos evitar isso. No versículo 1 ele fala da esmola e no versículo 5 da oração. Não devemos fazer essas coisas. A hipocrisia que é condenada por Jesus nesses versos. Jesus diz no versículo 1, evitem praticar as boas obras diante dos outros para serem vistos por eles. E no versículo 5, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos por eles. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não devemos ser hipócritas, fazer algo que parece ser com uma motivação, mas que na verdade tem a motivação de ser observado pelas pessoas, de ter algum mérito diante das pessoas. Devemos evitar isso nas nossas relações humanas. Jesus diz aqui de praticar as obras de justiça, e depois ele vai falar esmola, e também nas nossas relações com Deus, que são representadas aqui pelas nossas orações. Jesus condena a hipocrisia. No versículo 2, quando ele fala das relações humanas, ele diz que aqueles que dão esmola e ficam tocando trombetas, hoje a gente poderia usar a expressão que ficam postando, que ficam publicando as coisas que fazem, eles fazem assim porque são hipócritas e eles só querem o elogio das pessoas. E lá no versículo 5, Jesus fala que os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, eles gostam de ser vistos, de estarem nas praças, nos cantos, orando para que as pessoas olhem. E aí Jesus diz que eles são hipócritas porque eles fazem isso com a motivação apenas de serem vistos pelos outros. Então Jesus está nos ensinando que a forma com que nos relacionamos com o próximo e a forma com que nós nos relacionamos com Deus não pode ser motivada pelo que os outros pensam
e para mostrar algo para os outros. No primeiro caso, dar esmolas, fazer obras de justiça, buscando apenas ser visto, significa que nós estamos usando as pessoas e usando as situações de vulnerabilidade dessas pessoas para a autopromoção. Ou seja, nós queremos nos promover em cima do outro. Queremos que as pessoas vejam e nos aprovem, nos aplaudam, que a nossa bondade seja conhecida. Isso é hipocrisia. E também é aplicada na nossa relação com Deus. Nós falamos do versículo 5. Fazemos da oração, que é uma forma de piedade, um meio para conseguir a aprovação não de Deus, mas das pessoas. Se no primeiro caso nós usamos o próximo para nos promover, no segundo caso corremos o risco de usar o próprio Deus para promover a nossa piedade, para que as pessoas olhem para nós e vejam como oramos bonito, como falamos bem para Deus. E Jesus está condenando essa forma de ação. Os discípulos não devem agir assim, os discípulos não devem viver assim. E ele diz no versículo 1 e também nos versículos 2 e 5 que essas pessoas que agem dessa forma não terão a recompensa de Deus, buscando a recompensa de homens não terão recompensa de Deus, no versículo 1, e no versículo 2 e 5, Jesus fala que fazendo dessa forma já receberam a recompensa. Dá a impressão que fazer dessa forma você ainda recebe alguma coisa, só que essa palavra que é usada na língua original não quer dizer uma recompensa boa necessariamente, mas também quer dizer uma retribuição. Da mesma forma que quando agimos mal, colhemos maus frutos, assim também aqueles que usam o próximo ou usam a Deus para se promover, também colherão o seu fruto, também receberão a devida recompensa. Então olha o perigo que Jesus está alertando de viver dessa forma. E Jesus vivia no meio do povo que gostava muito de viver de aparências. Lembra que a gente falou que quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele sempre coloca a intenção, o que é valor, princípio e motivação do reino de Deus contra o que são valores, princípios e motivações do mundo. E Jesus está dizendo que quem vive no reino de Deus não vive de aparência, não vive para agradar as pessoas e receber delas o favor, a aprovação. Pelo contrário, a recompensa para esses não é uma boa recompensa, porque não vem de Deus. E se nós não recebemos essa recompensa, se nós não queremos o favor e a graça de Deus nas nossas vidas, estamos agindo como tolos. E aí Jesus, na sequência, ele vai usar duas figuras que representam essas formas de agir que não são coerentes com os valores do reino. Que Jesus usa essas figuras para dizer como nós não devemos copiá-las, não devemos ser como eles. No versículo 2, Jesus fala daqueles que ficam tocando trombetas nas sinagogas, quando dão esmolas, ficam tocando trombetas nas sinagogas e agem como hipócritas. Quem que vai para as sinagogas? Quem são esses? Esses são os religiosos. Eles vão para os lugares que estão cheios de pessoas, que ali se acumulavam os órfãos, as viúvas que precisavam de uma ajuda, e usando essa condição, usando essa situação, faziam da religiosidade uma hipocrisia. E as esmolas eram apenas um meio de se promover. Ou seja, Jesus usa a primeira figura, a figura do religioso hipócrita. E Jesus usa também uma segunda figura que está lá no finalzinho, no versículo 7, que fala dos gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus faz aqui uma alusão à figura dos supersticiosos,
daqueles que são místicos ou que agem com a oração de uma forma pragmática. Eu falo, eu peço, eu clamo, eu insisto, eu persisto e Deus praticamente se vê obrigado a fazer a minha vontade. Nessas condições, nessa situação, esse exemplo que Jesus diz é daqueles que acreditam que a oração funciona como uma troca. Eu faço e Deus automaticamente responde. Não entendem a oração como uma forma de submissão à vontade de Deus. Nesse caso, a oração se torna quase que um mecanismo para manipular a Deus ou para manipular a sua vontade. Bom, como nós falamos, esse texto, essas duas frações, Jesus ele primeiro foca nas relações humanas e nas relações com Deus. E Jesus ele provoca intencionalmente essa tensão. E é evidente que quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Deus considera nas nossas ações, sejam em relação ao próximo, seja em relação a Deus, Deus considera a motivação dos nossos corações, muito mais do que a ação que nós estamos fazendo. Esmola ou as ações de justiça em relação ao próximo, elas são condenadas quando a motivação é uma busca por aprovação humana, quando ela considera muito mais a recompensa das pessoas do que a recompensa divina, e quando ela tem uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar a respeito do que eu estou fazendo. É uma busca de reconhecimento para si, é um temor muito mais em relação aos homens do que em relação a Deus e demonstra, na verdade, uma falta de amor ao próximo, uma falta de amor a Deus e um excesso de amor a si mesmo. Deus reconhece, Deus sabe, Deus conhece a motivação verdadeira das nossas ações. Sejam as nossas ações em relação ao próximo e sejam as nossas relações em relação a Ele mesmo. Por isso é importante sempre refletir em nossos corações. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou buscando? O favor de Deus ou o favor dos homens? O reconhecimento de Deus ou o reconhecimento das pessoas? E nós podemos aplicar isso nas palavras do próprio Jesus, já que ele falou aqui como nós não devemos fazer, o que nós devemos evitar na nossa relação humana e na nossa relação com Deus. Agora também, como aplicação, Jesus nos diz como os seus discípulos devem agir, como vivem aqueles que têm o coração no reino e não no mundo. Em relação às questões humanas, que aqui nós estamos tratando, Jesus trata como as esmolas ou as obras de justiça, no versículo 3 e no versículo 4, ele diz que nós não devemos buscar nessas situações orgulhar-se de nós mesmos. A partir do versículo 3, ele diz assim: mas ao dar esmolas, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo. O que significa isso? Nem eu mesmo devo me orgulhar daquilo que eu faço. Nem eu mesmo devo achar que eu sou mais, que eu sou melhor por algo que eu estou fazendo. É isso que significa a mão esquerda não saber o que a mão direita está fazendo. Jesus está dizendo que nós não devemos usar o próximo como meio de promoção da nossa piedade, do nosso cuidado, do nosso zelo ou da obediência à lei. O próximo não pode ser um meio para a promoção das nossas vidas. E nós não devemos esperar recompensa de homens. Jesus diz: aqueles que agem mal já tiveram a sua recompensa e não terão nenhuma recompensa do Pai, do nosso Pai. Portanto, quando nós fazemos qualquer coisa, muito mais do que esperar algo de pessoas, devemos crer que Deus recompensa, que Deus retribui aquele que age com temor a Ele. E Jesus também nos ensina que nós devemos fazer o bem por obediência a Deus e por amor ao próximo. Essa deve ser a motivação
que nós devemos conduzir as nossas relações humanas, temendo a Deus, obedecendo a Deus e amando ao próximo, não amando a nós mesmos mais do que qualquer outra coisa. E também Jesus fala sobre como nós devemos agir na nossa relação com Deus. Se na nossa relação humana Jesus diz que nós não devemos nem a nossa mão direita, a esquerda, saber o que a mão direita fez, na nossa relação com Deus, a partir do versículo 6, Jesus vai dizer, ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Diferente do que os gentios daquela época entendiam a oração como algo pragmático, um rito de repetições e repetições que convenceriam a Deus, Jesus está dizendo que quem vive com o coração no reino entende que a oração, muito mais do que um mecanismo de trazer, de mudar a vontade de Deus, a oração é um mecanismo de relacionamento, de intimidade. Por isso Jesus instrui os seus discípulos a buscar o lugar secreto, o quarto, a intimidade, onde podemos ser quem somos, sem nos preocupar com a opinião humana, sem nos preocupar com a retribuição das pessoas. Na oração pessoal, nós não precisamos nos preocupar com a retórica, se estamos falando bem, se estamos montando bem as frases, se estamos sendo coerentes e coesos, ou se estamos observando uma oração culturalmente correta. Não, no quarto secreto Deus nos conhece intimamente e nós sabemos que estamos diante do Deus que sonda o mais íntimo dos nossos corações. E é nessa condição, somente nessa condição, que nós podemos nos ver livres da preocupação do que as pessoas vão pensar a respeito das minhas palavras, do meu sentimento, da minha oração. Nessa condição só nos interessa ser recebido por Deus e receber aquilo que Ele tem para nos dar, como diz o versículo 8, aquele que nos vê em secreto nos recompensará, nos dará a recompensa. Portanto, a oração é um interesse total na vontade de Deus, muito mais do que na aprovação humana e nos nossos desejos. Nesse texto, em algumas partes, como no versículo 4 e no versículo 6, Jesus vai dizer que a recompensa que nós devemos desejar não é a recompensa que vem de homens, mas a recompensa que vem de Deus. Muito mais do que o favor e a graça que os homens podem conceder, devemos nos preocupar com aquilo que Deus pode nos dar. Os discípulos de Jesus, os cidadãos do reino, são motivados pelo favor de Deus, por encontrar graça somente nele. Mesmo quando somos tentados a agradar as pessoas, devemos evitar que isso se torne uma motivação para as nossas ações em relação ao próximo e em relação a Deus. As motivações que conduzem as nossas vidas, as nossas relações humanas e a nossa relação com Deus, elas estão escancaradas diante de Deus. Deus conhece as nossas motivações. E para aqueles que vivem com o coração no reino de Deus, esse fato não deve nos preocupar, mas esse fato deve ser uma motivação ainda maior em buscar em tudo o favor e a aprovação de Deus e somente de Deus, seja nas relações humanas, seja nas relações divinas e espirituais com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Que as palavras de Cristo, ao usar o exemplo da esmola e das orações, nos façam perceber o que tem nos motivado as obras de ação de boas ações, de piedade, como nós estamos tratando a motivação do nosso coração, porque a motivação importa muito mais do que a própria ação. E que o Espírito Santo molde, transforme as nossas motivações e que nós possamos viver como cidadãos do reino, como discípulos de Deus,
buscando muito mais do que o favor dos homens, do que o reconhecimento dos homens, mas buscando o favor, o reconhecimento e a graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a viver como cidadãos do seu reino. E eu convido você a continuar conosco, continuar acompanhando os estudos que estamos promovendo nesse canal. Se você ainda não viu os outros, pode entrar lá no nosso canal e ver a sequência. Está tudo organizado por data e a cada semana temos um conteúdo novo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos instruir através da sua palavra. Um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. A igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.